Fala, Celso sem tramelas, 32. Se o mal é contagioso, o bem também é. Deixemo-nos contagiar pelo bem. Essa frase é uma das frases que eu mais gosto desse personagem histórico. Ela é atribuída ao saudoso Papa Francisco. E ela é geralmente acompanhada de um monte de reflexões e coisas e tal, né? E eu hoje quero te convidar, assim como o próprio Papa Francisco na época falou, que ele usava essa frase para encorajar as pessoas a escolher o bem, a praticar o bem e a divulgar o bem. Essas três coisas são importantes. Escolher o bem, praticar o bem e divulgar o bem. O nosso mundo está passando por um momento histórico conturbado, repleto de violências, de coisas negativas, etc e tal, né? E se nós nos apegarmos só a isso, não que nós não devamos analisar isso. Sim, nós devemos analisar esse contexto histórico, nós devemos pensar sobre esse contexto histórico, por que chegamos a essa situação e para onde vamos a partir desta situação. Devemos pensar nisso, sim, mas não ficar só no negativo. O nosso mundo tem tantas coisas boas, bonitas acontecendo, tem tantas pessoas, organizações, entidades, grupos, etc e tal, fazendo tantas coisas boas, bonitas, positivas, e que às vezes precisam de uma divulgação nossa, de um apoio nosso, para a gente não ficar assim tão no negativo, 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 negativo. A gente tem que saber por que estamos no negativo, como chegamos aqui e para onde vamos. Sim, mas nós temos que pensar no bem. Então nós devemos escolher o bem, fazer o bem e divulgar o bem. E eu convido vocês, e esse meu convite é baseado numa leitura de um artigo da Unicinos, lá do Rio Grande do Sul, de um padre que refletia sobre essa frase do Papa Francisco. Se o mal é contagioso, o bem também é. Deixemo-nos encorajar, contagiar pelo bem, né? Então a gente tem que pensar assim, tá, escolher o bem. O mal é uma escolha. As pessoas que fazem o mal escolheram fazer o mal. As pessoas que plantam o mal escolheram plantar o mal. Assim como o mal se multiplica, quando nós escolhemos o bem, fazemos o bem e divulgamos o bem também se multiplica. Então que nós possamos realmente escolher o bem. Escolher o bem, praticar o bem, divulgar o bem. E que esse nosso escolher o bem, praticar o bem, nos faça agentes de mudança. Ah, tá acontecendo, tá errado. Vamos tentar fazer melhor? Ah, não está certo. Vamos tentar fazer melhor? Porque senão nós, e aí eu coloco como nós, porque eu me incluo nisso também, às vezes nós ficamos muito no criticar, 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 apontar o dedo, e nós esquecemos que quando nós apontamos o dedo para o outro, tem no mínimo 3 dedos apontados para nós. Então que nós sejamos os agentes da mudança. Eu vi que está errado, então eu não vou fazer igual, eu vou fazer diferente, eu vou mudar a frequência, eu vou mudar o hábito, eu vou mudar a atitude, eu vou mudar a divulgação do que nós estamos fazendo. Que nós possamos ser esses agentes da mudança. Que nós não nos conformemos com o mal, com o ruim, com a tristeza, com o errado, aquela coisa toda, que nós vejamos o bem nos outros, nas outras coisas, nas outras situações, no mundo, na natureza, etc e tal,
que nós escolhamos o bem, praticamos o bem e divulgamos o bem, e sejamos esse agente da mudança. Ao fazer o bem, ao divulgar o bem, que a gente seja esse agente da mudança mesmo. E, por terceiro ponto, que a gente não se deixa bater pelo mal. É tão fácil, infelizmente, diante de tantas situações negativas que nós temos por aí, às vezes é tão fácil, tão cômodo, tão menos trabalhoso se conformar com o mal, né? É assim, tá assim, né? Não, que a gente não se deixa bater pelo mal, que a gente queira fazer diferente, que a gente se levante contra o mal, que a gente faça diferente, mesmo diante de situações negativas. Que a gente busque o lado positivo, que a gente busque a esperança, mas a esperança do verbo esperançar. Não a esperança de ficar sentado aqui, eu espero que mude. Não, a esperança do verbo esperançar. Eu vou fazer, é um verbo, é uma atitude, é uma ação. Eu vou fazer alguma coisa para mudar. Que a gente fique assim, não se deixe bater pelo mal e que cultive essa esperança do esperançar. Buscar o lado positivo nas coisas. Né? Que a gente não se conforme tão fácil com o mal, que a gente não se deixa bater, levanta a cabeça. É fácil? Nem sempre. Às vezes nós estamos no nosso momento negativo. Às vezes nós estamos na nossa escuridão, na nossa tempestade, na nossa noite escura. Talvez ainda nós não chegamos na claridade de um novo dia, de um amanhecer, do sol despontando depois da tempestade. Mas que a gente procure forças, seja aonde for, seja até na religiosidade, independente como cada um a professe, a viva. Que a gente procure forças para esperançar. Então, encerrando essa minha conversa de hoje, que essa frase do Papa Francisco, ela nos lembre que o mundo é influenciado pelas nossas escolhas, pelas escolhas que nós fazemos dia a dia, constantemente. Tem uma frase que eu uso há muito tempo, muito tempo. Somos frutos das nossas escolhas, né? Então, que a gente lembre, o mundo é influenciado pelas nossas escolhas constantes, cotidianas, e que assim como o mal, o bem, a esperança também é contagiosa. E nós devemos buscar a esperança, buscar o bem e compartilhar a esperança e compartilhar o bem. Se o mal é contagioso, o bem também é. Deixemos-nos nos contagiar pelo bem. Axé para quem é de axé, Oxalá para quem é de Oxalá, Amém para quem é de Amém, Namastê para quem é Namastê. Fala Celso 32. Se o mal é contagioso, o bem também é. Nos deixemos contagiar pelo bem.